Em 2018, eu vivi um episódio da minha vida que foi, de fato, uma grande virada de chave. Há bem pouco tempo, ali anterior a 2018, a minha família, né, a nossa família, nós perdemos um sobrinho de câncer, né, câncer juvenil. E logo depois, por volta de um ano e meio depois, a mãe do Charles, né, a minha irmã Bel, ela também foi acometida por um câncer de mama. E ela estava indo bem com o tratamento dela. Eu tinha a minha filhinha menor, a Isadora, de 1 ano e 7 meses, mais ou menos. E eu tive também um diagnóstico de câncer de mama. Só que a minha situação era uma situação, assim, bastante complicada, né? Porque eu estava em fase de amamentação. Então, esse diagnóstico ficou todo confuso, né? O que me fez perder tempo, né? Em relação à precocidade de um diagnóstico. Então, foi uma situação extremamente complicada para mim. Para vocês terem ideia, as chances assim de sobreviver, né, esse episódio assim eram bastante escassas, né? Eu tive que me deparar com essa situação, com essa realidade, né? Então foi algo assim que mexeu muito comigo, demais mesmo. E ainda no decorrer do meu tratamento, ali mais ou menos na metade para o fim do meu tratamento, a minha irmã, que até então estava indo bem com o tratamento dela, a coisa mudou assim subitamente e em questão assim de uma semana a minha irmã foi a óbito, né? Então foi assim muito difícil, foi realmente um ano assim que em palavras é difícil, né, de traduzir assim quantas emoções eu vivi ali, né, como uma criança pequenininha, tendo vivido todas essas dores recentemente e me deparando com a minha própria dor, né? Então assim foi um ano extremamente difícil, mas o câncer também me trouxe algumas lições, né, que eu acho que são importantes de serem compartilhadas. Uma delas é sobre a gente ter planos B, C, D, né? Enquanto eu estava ali, né, lutando pela minha sobrevivência, como eu falei, a minha situação não era fácil, né? A previsão para mim, assim, não era boa. Eu me ocupei de muitas coisas, porque eu fiquei pensando assim, bem, se eu não resistir a esse momento que eu tô passando, é a minha história, né? Mas se eu resistir, passar aí um tratamento oncológico demora, né? O meu, no caso, eu fiquei fazendo um tratamento de teste ainda, né? De teste, que era teste inicial, né? Então eu tive aí um tratamento pós, que durou quase 5 anos, e então eu entendi que ter plano B e me ocupar com alguma coisa seria muito importante para mim. E foi o que eu fiz, né? Eu continuei estudando, eu fundei uma startup, eu criei aplicativos para minha área, entrei no mestrado, terminei esse mestrado, né? E eu também aprendi, assim, como lição, de que na vida da gente, a vida da gente não é estável, né? A gente tem problemas, a nossa vida é cheia de curvas, de altos e baixos. E que é muito importante, quando a gente está vivenciando um problema, da gente saber separar a nossa vida um pouco desse problema. Ok, o problema está aqui, mas a nossa vida é o mais importante, ela tem que seguir, né? Porque em algum momento talvez a gente consiga resolver esse problema. E a vida seguiu o seu curso, né? Então foram lições assim muito importantes. Então hoje quando me perguntam assim sobre medo, sobre o que você tem medo, o câncer me trouxe uma coragem muito grande. Hoje eu não fico parada quando eu tenho algum projeto, alguma coisa, eu não tenho mais medo, né? Alguns medos que eu tinha antes sumiram, porque o medo maior eu acho que eu superei nessa vida, né? Então estou aí feliz e de toda forma eu queria ter vivenciado isso. Precisava? Não queria e nem precisava. Mas é sobre a minha história, né? A minha história é essa, eu preciso honrar a minha história. E todo aprendizado, quando a gente tem vontade de viver, né? Sede de viver, todo aprendizado ele vem para te trazer uma força maior, uma superação, e isso vai fazer parte da minha jornada, e eu sim, me sinto muito grata por ter tido um diagnóstico de cura. Estou livre de todos os medicamentos, de tudo aí, tem mais ou menos 4 anos, assim, foi realmente um milagre, né? Algo inacreditável, e que de toda forma é parte da minha jornada.